Desejo que todos estejam muito bem e que a paz do Senhor seja com todos. Quero, nesse momento, agradecer a todos que se inscreveram no meu canal esta semana. Agradeço de coração a participação dessas pessoas maravilhosas. E aquelas que não se inscreveram ainda, né, tem a oportunidade de se inscrever, deixar o teu like, compartilhar e também ativar o sininho. E com isso está contribuindo, né, proporcionando a outras pessoas terem acesso a esta mensagem de paz, esta mensagem de salvação, né, mensagem de fé. Então, eu agradeço a todos e peço àqueles que não se inscreveram que se inscrevem, porque tudo que nós fazemos é para o reino de Deus. O nosso objetivo é contribuir com o crescimento do reino de Deus. Aleluia. É um trabalho, um pouco assim difícil, né? Mas é compensador, porque nós sabemos que estamos cumprindo o ide do Senhor Jesus. Aleluia. Neste momento, eu quero trazer uma mensagem com a temática dizendo assim: agindo Deus, quem impedirá? Isso é interessante quando nós atentamos pela palavra do Senhor. Se Deus levanta para abençoar o teu povo, quem pode impedir o agir de Deus, né? O traçar de Deus, o planejar de Deus, né? Quem pode impedir? Se Deus planejou te abençoar, ninguém poderá impedir. Então isso é importante. E quero usar o texto bíblico com base nesta meditação, o que está inserido no livro de Isaías, capítulo 43 e verso 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Que palavra linda, palavra maravilhosa, né? Aleluia. Veja que esse texto, ele remete-se sobre o cuidado de Deus para com o povo. Aqui ele traz essa mensagem de Deus, né, mostrando a preocupação com o ser humano, a preocupação com o homem. Deus criou o homem, né? Deus criou a natureza, mas ele tem um olhar para o homem, né? Ele tem um olhar realmente preocupado com a situação do homem, com o bem-estar do homem. E então ele tem realmente um projeto traçado em cada vida, em cada ser humano. E se ele escreveu a tua história, quem pode impedir o cumprimento da promessa de Deus em tua vida? Aleluia. E aqui ele traz essa preocupação, né? Advertindo que realmente ele está interessado em nosso bem-estar. Aleluia. Podemos observar, por exemplo, a preocupação de Deus com o homem, que quando Deus colocou Adão ali no jardim do Éden, ele preocupava com o bem-estar do homem. Ele visitava todos os dias para saber como que o homem estava, como foi o seu dia. Então, isso mostra, né, revela o grande e o cuidado, né, de Deus para com o homem, né? O grande amor de Deus para com o homem. Então, veja que quando Deus tem um plano realmente na vida de uma pessoa, ninguém pode deter, ninguém pode impedir, né, o agir de Deus. Isso é maravilhoso. Basta nós acreditarmos realmente nas promessas do Senhor Jesus. Veja que no capítulo 43 de Isaías, ele remete uma mensagem de cuidados, de misericórdia, né, para com o homem. Observa-se que o próprio Deus, ele faz essa declaração, né, ao povo, que ele está presente, cuidando de tudo.
Ele está presente, Ele está observando, né? E Ele está tão pertinho do homem. Isso é importante. E Ele declara: não temas, eu estou contigo. Olha que palavra maravilhosa, né? O cuidado de Deus. Ele está preocupado com o bem-estar do homem. Não temas, eu estou contigo. Esta é a garantia que o Deus, né, deixou para nós, né? De modo que nós possamos ter essa confiança plena de que nós estamos sob o cuidado de Deus. Aleluia. Aqui lembra a Israel de como resgatou do Egito, né? Como guiou o seu povo pelo deserto, não deixando que nada faltasse para eles. Então, aqui a gente observa que ele lembra o povo de Israel de como que ele resgatou do Egito, né? Esse é o grande amor de Deus, é a misericórdia de Deus para com a humanidade. Importante frisar que Deus ainda diz que esteve com Israel nas águas do mar, né, na travessia do Jordão e no fogo. E evidentemente, assim como Deus foi com Israel, o Senhor Jesus também está conosco, né, em nossas vidas. E a mão do Senhor, ela está estendida sobre nós, né? Tudo está sob o controle de Deus. Por mais que às vezes, né, a gente se sente abandonado, às vezes frustrados, momentos de turbulência, momentos de crise, e podemos dizer assim, crises em todos os aspectos, né? Mas o mais importante é lembrar da promessa de Deus, que Deus, Ele cuida de tudo, Ele cuida de todos, né? E quando Ele tem um propósito a cumprir na vida de cada um, ninguém pode impedir. O caminho que eu preciso passar, eu tenho que entender, eu tenho que compreender que eu preciso passar por este caminho. Não importa quanto apertado é, mas o importante é que as mãos do Senhor Jesus está estendida sobre a minha vida, que o cuidado de Deus está também sobre a minha vida, né? Isso é importante, e que ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, né, na nossa vida. E vale lembrar que tudo que acontece na nossa vida há um propósito de Deus. Há um propósito, e para que nós tenhamos uma maturidade, que nós tenhamos mais experiência com Deus, que nós tenhamos uma espiritualidade mais sólida. Então tudo há um propósito de Deus, e o importante é entender que Ele é fiel e que Ele é bom, e Ele é o Deus que cuida e que preocupa conosco, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. E o importante, quando nós estamos passando nesse processo dessa turbulência, é importante nós termos a consciência que nós não podemos desanimar e que nós não podemos parar, que o Senhor é que toma pela mão direita, né, e nos levanta e nos coloca em pé. É Ele que é a nossa força, é Ele que nos capacita, né? Glória a Deus. É Ele quem fortalece nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos turbulosos, no momento de fraqueza, mas Ele está com o seu olhar inclinado para nós. Aleluia. Evidentemente, existem sim momentos em nossa vida que não temos mais o que fazer, não temos mais perspectiva, não temos mais assim uma condição de que fazer, de como agir, de como proceder. Mas o mais importante é lembrarmos da declaração do próprio Deus: não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Então vamos lembrar da declaração de Jesus: eu estou contigo, não temas. Que palavra maravilhosa. E veja bem que nós não podemos esquecer das providências que Deus fez, né, para aquele povo. Observa-se que no livro de Êxodo, capítulo 14, o verso 21 e 22, ele traz aí o grande livramento que Deus deu, né, para o povo
livrando do exército de Faraó. Deus permitiu que o mar abrisse, né, para que o povo atravessasse. E Deus deu um grande livramento. Então Deus é aquele que abre caminho aonde não existe caminho. Deus é o Deus que faz brotar água no deserto. É esse Deus maravilhoso, é o Deus do milagre, né? Glória a Deus. Então não se preocupe com as tribulações, com as lutas, né? Com as perseguições, com as decepções. Elas são para nos fortalecer a cada dia, para que cresçamos mais na presença de Deus, aleluia, e que possamos a conhecer Jesus cada dia mais, aleluia. Deus é maravilhoso. Se nós formos olharmos o quanto Deus já fez por nós, será que nós conseguimos, né, pontuar quantas vitórias Deus nos deu? Talvez a gente não consiga contar. Quantas bênçãos Deus já nos deu. Quantos livramentos Deus já nos proporcionou. Talvez a gente não consiga mensurar. E o Deus é o mesmo. É o Deus que está conosco e dizendo: não temas, eu estou contigo. Aleluia. Vale lembrar que Deus se levanta em nosso favor. E ninguém pode impedir o seu agir, né? O seu querer e o seu efetuar. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano. Quem pode deter o agir de Deus, né? Então, necessário se faz acreditarmos na força do nosso Deus, né? Ele tem controle de tudo em suas mãos. Aleluia. Veja que Deus, Ele está com o seu povo na pessoa de Jesus Cristo e através do amigo Espírito Santo. Importante dizer que o Espírito Santo, ele é um Deus que ouve, é um Deus que vê e é um Deus que fala. Então, ele acalenta nossos corações, ele dá o refrigério à nossa alma. Que lindo, né? Nós termos esse amigo Espírito Santo junto conosco. E diante disso, necessário se faz dobrar os nossos joelhos, né? Clamar a Deus, orar e pedir a misericórdia de Deus para nossas vidas. Veja o que diz lá no livro de Isaías, capítulo 43, verso 1, diz assim: não temas, porque eu te remi, te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Veja como é lindo, né? A declaração de Deus para nós. Não temas, porque eu te remi. Então, quem é que nos escolheu? A palavra de Deus diz que Deus, ele nos remiu, né? Ele nos resgatou. Interessante, ele nos chamou pelo nome. Deus tem gravado na palma das tuas mãos o nosso nome. Como é lindo ser Jesus, como é maravilhoso. É Ele que nos escolheu, é Ele que nos chamou pelo nome. Então esta é a razão de nós sermos fiel a Deus, acreditar no seu poder, na sua graça, né? No seu cuidado. Deus, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe de que nós precisamos, Ele conhece as nossas limitações e o cuidado dEle, o refrigério, Ele tem, aleluia, sempre à disposição do ser humano, aleluia. Vale dizer que as chamas não te queimará. Nós passamos por lutas, tribulação, mas ela não vai nos destruir, ela não vai acabar com a nossa vida. Mas nós vamos aprender que Jesus, Ele está no controle de tudo. Aleluia, glória a Deus. No verso 5 diz assim: não tenhas medo, eu estou contigo. Veja que o desejo de Deus é agir, é guiar, é proteger a nossa vida. De modo nenhum, Deus quer que nós soframos. Deus não quer que nós perecemos. Ele está realmente de olho em nós, Ele está junto de nós. Mas nós precisamos ser testemunha de Deus nesta terra. Precisamos testemunhar que Jesus está conosco, que Jesus é o nosso Deus. E através das lutas, das dificuldades, Deus fala através das nossas vidas. Aleluia. Que Jesus seja conhecido, né, através da nossa vida. Que
que as pessoas possam ver Cristo em nossa vida, aleluia, em nosso viver, em nosso caminhar, em nosso proceder, no nosso comportamento. Que nós sejamos um livro aberto, que falamos da verdade de Cristo, aleluia. Deus é maravilhoso. Então, entendemos que Deus quer revelar na nossa vida que Ele é o Salvador e que Ele cuida de tudo e que tudo está sob o controle de Deus, aleluia. Deus rege tudo. Deus disse: desde antes a antiguidade eu sou. Olha só que lindo, que palavra maravilhosa. Deus falando para nós: não temas, eu te ajudo, né? Eu sou contigo. Desde antes a antiguidade eu sou. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Então precisamos entender que todo o controle está nas mãos desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso, desse Deus lindo, Deus belo, que cuida de tudo. Aleluia, glória a Deus. Então o necessário se faz é confiar nas promessas de Deus. Ele prometeu e obviamente Ele vai cumprir, aleluia. E seremos bem-aventurados, porque nós estamos com Cristo. Deus está cuidando de tudo. É interessante quando nós olhamos na questão da fé. E evidentemente é importante entendermos que precisamos nutrir a nossa fé. É muito importante isso, nós vivemos por fé. Como que nós podemos nutrir a nossa fé? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através da amizade com Cristo, nós podemos nutrir a nossa fé e aprender a confiar em Deus, acreditar em Deus. Porque diante das lutas, das dificuldades, às vezes nós reclamamos, murmuramos: aonde está Deus? Será que Deus nos está vendo? E de repente somos sucumbidos, porque nós não acreditamos no agir de Deus. Nós não temos fé o suficiente para que possamos confiar na força do nosso Deus. Aleluia. Mas nós precisamos ter uma fé viva, uma fé latente, para que nós não venhamos ser destruídos pelos vendavais, pelas ondas, pelas turbulências da vida, mas que nós possamos crescer cada dia mais em Cristo Jesus. Então esta fé em Deus, ela precisa ser latente, ela precisa ser vivenciada dia após dia, continuadamente. Essa fé, ela tem que estar em nós, viva. Ela não pode, em momento nenhum, a gente deixar de ter essa fé. Mas ela tem que estar em nós, uma fé viva, uma fé latente, que nós, no momento que nós estamos passando qualquer situação, eu posso dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não posso ser abalada, ser destruída, bloqueada a minha fé pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provações e pelas aflições. Mas a fé que está em mim, esta chama viva, esta fé latente, ela tem que estar dentro de mim todos os momentos, não importa o que eu estou passando, mas eu acredito que com o sopro da boca de Deus, isso pode ser desfeito a qualquer momento. O verdadeiro cristão, ele precisa viver por fé, aleluia, porque Deus, Ele é realmente a nossa força, Ele é a nossa esperança, e é nele que nós confiamos, aleluia. Precisamos chamar por Jesus, precisamos clamar por Ele: Jesus, socorre-me, Senhor, vem estar comigo, segura nas minhas mãos, me carrega nos teus braços, Pai, e Ele vai nos ajudar, Ele vai nos carregar nos braços quando nós não conseguimos caminhar, aleluia, glória a Deus. Então precisamos viver por fé em todos os aspectos da nossa vida, continuadamente, aleluia, glória a Deus. Não é somente nós falarmos da fé, não é somente nós pregarmos, né, ministrarmos a palavra, mas é o viver por fé
Isso que é o segredo. Nós vivemos por fé. Diante das circunstâncias, eu estou com a minha fé viva em Cristo Jesus, que Ele vai me dar a vitória, que Ele vai abrir um caminho, que Ele vai me dar um escape, que Ele vai me dar a salvação. Aleluia, glória a Deus. Evidentemente, Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe o nosso nome, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas limitações. Então, nós precisamos entender que Jesus, Ele é o verdadeiro caminho, Ele é o verdadeiro amigo, Ele é a verdade. Aleluia, glória a Deus. E Ele tem realmente o escape para os seus filhos, né? Basta crer em Deus, né? No Pai da misericórdia. Aleluia. Não deixe teu coração perturbar. Nós não podemos deixar o nosso coração perturbar. Veja o que diz lá no livro de João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Veja que o verso 2, ele diz assim: na casa de meu pai, né, há muitas moradas. E eu acho interessante essa palavra, que Deus, ele revela nesse momento, né, a pessoa de Deus como o pai. Olha que interessante, que coisa linda. Ele revela aqui como um pai. Vamos olhar para nós, né, nas nossas vidas, quando uma criança, ela tem um pai. E que aquele pai é um pai presente, é um pai que cuida, é um pai que preocupa com aquela criança, é um pai que dá um nome, dá uma identidade àquela criança. Então, quando a criança sai, o pai, né, diz: ó filho, ó filha, papai está aqui. Conta com o papai, ó, te dou apoio, certo? Tranquilo, vai pra aula, né? O pai deixa na porta da escola: tchau, meu filho, papai tá aqui, papai vem buscar. Aquilo ali remete à criança, transmite à criança um descanso, é um refrigério, um apoio, porque ela está protegida por uma pessoa forte, é meu pai, né? Meu pai vem me buscar na escola, meu pai me traz para a escola, meu pai está comigo. Então, essa presença do pai dá àquela criança uma garantia, um seguro que ela está protegida. Agora imaginemos uma criança que não tem um pai presente, que não tem um pai que preocupa com o bem-estar dela, né? Um pai que às vezes foi embora, abandonou a família, abandonou a casa, e aquela criança não tem uma identidade, uma origem do pai. Como é a situação dessa criança? Ela às vezes passa por momentos turbulosos, mas aqui, né, nesta palavra, o próprio Deus, ele remete, né, à figura de um pai. Então veja bem, se o pai, né, vamos supor assim, fisicamente natural, cuida do seu próprio filho, imagina o Pai Celestial, imagina o Papai do Céu, como é que ele não cuida de nós? Se um pai consegue cuidar de um filho, né, dá o amor e a proteção ao filho, agora imagina o Papai do Céu, o cuidado dele para conosco. Então ele diz: acalma teu coração, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou vendo, eu já preparei morada, lugar, acalma o teu coração. Olha que palavra linda, que palavra maravilhosa, né? Que o Senhor nos remete através dessa palavra, né? Que Ele foi preparar morada para os seus filhos. Olha que lindo. Então nós estamos o quê? Com a garantia de Deus, né? É Deus, ele declarando para nós: não temas, eu estou contigo, fui preparar morada para todos. Então nós não podemos esquecer dessa promessa de Deus, desse cuidado de Deus diante da tempestade, das lutas, dos vendavais. Lembra, Papai do Céu cuida de mim, Papai do Céu me protege, segura nas minhas mãos, porque Ele é nosso Pai. Ele garantiu que Ele está conosco, é Ele que nos remiu, é Ele que nos resgatou, Ele tem o nosso nome na palma das mãos. Então não precisamos temer, não precisamos ter medo, mas a confiança, a fé latente nessa pessoa do Papai do Céu. Aleluia, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, glória a Deus. Então, assim Deus é conosco, né? Ele diz: estou aqui, não temas, não tenhas medo, eu sou o teu Deus, aleluia. Não pare, não desanime, eu te sustento, eu te ajudo,
e te carrego nos meus braços. Olha o cuidado de Deus, como o amor de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é infinita. Eu te ajudo, eu te sustento, levanta, caminha, não pares. Olha como Deus é lindo, Ele está sempre nos encorajando, sempre nos dando palavra de motivação, de ânimo, para que nós possamos realmente ter uma sustentação na palavra de Deus. Não, a palavra de Deus diz assim: Ele está comigo. Então não importa, eu não estou vendo nada, não estou vendo nenhuma luz no fundo do túnel, mas não me importa. O que me importa é que Deus está comigo. Ele está comigo, então Ele vai me ajudar. Eu vou atravessar do outro lado. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, nós não vamos ser destruídos pelos problemas, pelos vendavais, pelas dificuldades, não. Mas nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Veja o que diz ali no livro de Isaías 49, verso 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nas palmas da mão de Deus está gravado o teu nome, está gravado a tua história, está gravado a tua vida. Ele te conhece por nome, Ele sabe das tuas necessidades, Ele conhece a tua fraqueza, Ele conhece as tuas limitações. Mas diante de tudo isso, Deus disse: não temas, eu te remi, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Deus é maravilhoso. E veja, agindo Deus, quem impedirá? Então, não tem quem possa impedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Veja o que diz aqui na questão, por exemplo, do Evangelho, no livro de Mateus, traz aí uma história de uma mulher que ela tinha 12 anos, né, doente, com fluxo de sangue, mas ela clamou a Deus. E Deus disse: a tua fé te salvou, né? Está registrado lá em Mateus 9:22. A mulher doente, desprezada pela família, pela sociedade. Mas o Jesus, aleluia, que chamou pelo nome, diz: não temas, né? Tu estás curada, para a glória de Deus. Deus salvou. Se nós observarmos também, lá no livro de Atos, capítulo 3, ele remete, traz aí a história do paralítico que estava diante da porta formosa. E quanto tempo ele ali, a Bíblia traz, né, a história de que ele nasceu, né, com essa doença, ele nasceu coxo, deficiente. E todo o tempo ele estava ali diante daquela porta, sem perspectiva nenhuma de vida, sem esperança, né, simplesmente pedindo: dá uma esmola, dá uma esmola. Mas ele não sabia que esse Deus, esse Pai tão amoroso, estava de olho nele. E Deus chegou, né, e curou, e deu vida, deu salvação, deu alegria e deu a cura. Agora esse paralítico, ele já não era mais paralítico, agora ele corria dentro do templo. Antes ele não podia nem entrar, ele só estava ali fora, né, da porta, mas agora ele já pode correr lá dentro, saltar de alegria e glorificar a Deus. Então é o Deus da providência. Esse é o Deus maravilhoso. A Bíblia traz vários exemplos, né? Que nós podemos citar vários exemplos. Mas Jesus, Ele é o mesmo ontem, né? E Ele está aqui dizendo: não temas, eu estou contigo. Aleluia. Nós podemos observar Jefeté, né? Diante daquela luta, aquela batalha, e ele clamou o Senhor, e o Senhor garantiu a vitória. Nós podemos ver aí o caso de José. Foi desprezado, humilhado, passou pelos caminhos difíceis, mas Jesus garantiu a vitória. Nós podemos ver Débora, Abigail, Ana e outros e outros e outros. A Bíblia está recheada de pessoas que realmente acreditou, buscou a Deus, confiou em Deus, aquela fé viva, aquela fé latente, e Deus respondeu. Josué
clamou a Deus, e Deus deteve o sol e a lua. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então por que nós vamos parar no meio do caminho, ficar murmurando, cabisbaixo, chorando e dizendo: ai, Deus não existe, ai, Deus não olha para mim? Deus está tão pertinho de você. Ele só quer que você busque a presença dele e clama: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, socorre-me, Senhor. Ele está tão pertinho. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero trazer esta mensagem de motivação, esta mensagem realmente de paz, que ela venha fazer efeito na tua vida, porque o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele é um Deus que cuida dos seus. Aleluia, glória a Deus. Deus tem um remédio para o seu povo. Então, eu quero realmente falar que esse Deus, ele é o nosso Pai do céu. Aleluia. E eu quero pedir para Deus neste momento que Deus venha de encontro com cada vida nessa noite, com cada vida que entra realmente com a providência do céu. Aquelas pessoas que às vezes não têm mais aquela coragem, aquela força, que Deus venha renovar neste momento a força, a esperança em Cristo Jesus, porque Deus garantiu para nós, Deus declarou, né? Estou contigo, não temas. Então eu quero deixar esta palavra de ânimo, essa palavra de fé, essa palavra de esperança. Jesus está no controle. Então que Deus venha de encontro com cada vida, com cada família nesta noite, que venha nascer esperança, que Deus venha dar a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Eu creio que Deus é poderoso. Eu creio que Deus é maravilhoso. Eu creio que Deus, ele está realmente contemplando o seu povo. E nós não podemos desanimar, mas vamos buscar a Deus de todo o coração. Dizer: Jesus, cuida de mim, Jesus. Cuida de mim. Eu não sou capaz, eu não consigo, mas eu acredito. Eu confio, Senhor, nas tuas mãos. Eu confio no teu agir. Eu confio no teu querer e no teu efetuar. E quem pode deter o agir de Deus em tua vida? Receba a bênção de Deus neste momento. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus a bênção sobre a tua vida, que a tua fé seja renovada nesta noite, que você possa exercitar a tua fé, porque o Deus está contigo, ele está de olho em ti e ele te garante a vitória. Deus te abençoe. Deus te abençoe, que a bênção de Deus seja abundantemente em tua vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.